de Engenharia Física da Unicamp e atualmente é membro do departamento e foi diretor de projetos na missão Aurora 3. A Unicamp tem atualmente um projeto de lançamento de foguetes chamado Antares. E eu vou conversar um pouco com o Luiz para, primeiro, Luiz, saber, você que trabalha com isso atualmente, qual é a emoção de perceber que o homem chegou tão longe? Primeiramente, boa tarde, tudo bom? Obrigado pela oportunidade aqui, pela visibilidade e tal. E é um momento histórico, de fato, como vocês já comentaram, é um momento extremamente importante na história da exploração espacial. Já faz 54 anos desde a última vez que um humano foi até a Lua, né, na Apollo 17. E contextualizando, né, falando um pouco quem que eu sou da equipe de prototipagem de foguetes da Unicamp. Então, a gente desenvolve foguetes de sondagem para competição universitária. E são foguetes que têm o objetivo de chegar até uma altura especificada e então retornam ao solo de paraquedas. E isso eles levam a algum experimento científico. Então, não é um nível de uma Artemis, como a gente está vendo aqui, mas é um tipo de competição universitária que a gente compete com várias outras equipes, né, do país e fora do país, e dá esse contato para os alunos de engenharia com esse tipo de situação e dá esse pontapé inicial para entrar no setor aeroespacial futuramente. Então, para a gente aqui que é da equipe, é um momento muito marcante, né? A gente gosta de acompanhar esse tipo de coisa e é interessante por conta disso. No caso, o foguete que a gente mostra, esse aqui atrás, que eu tenho atrás de mim, a Aurora 3, que foi o foguete que voou ano passado na competição latino-americana, né? Na LASC, na Latin American Space Challenge. Luiz, tem gente aqui na live questionando o fato de ter tanto tempo entre a última missão tripulada e essa agora. Você poderia trazer esse contexto dos motivos? É óbvio que a gente sabe que são questões técnicas, é muita tecnologia para fazer alguém sair da Terra. Mas se você puder trazer um pouco essa visão para explicar por que são tantas décadas sem alguém viajar, acho que seria interessante para quem está nos assistindo. Perfeito. Bom, a gente tem que entender que primeiro, final da década de 60, 70, com as missões Apollo, havia um momento de disputa geopolítica, de fato, que era a corrida espacial. Então, o objetivo ali era fazer o humano chegar na Lua, uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, de um jeito mais rápido possível. Então, quem chegasse primeiro ganhava a corrida, e esse era o objetivo da missão. Então, nessa situação, naquele momento, era muito mais uma disputa do que um ato científico, do que algum tipo de pretensão na Lua, de fato. Atualmente, depois de um tempo, né, a gente acabou ficando um bom tempo sem ir para a Lua desde então. Todas as missões que foram de 1974 até 2022, no caso, onde teve o lançamento da Artemis 1, que ainda não era tripulado, foram para a órbita baixa da Terra. E teve algumas missões chinesas também. Então, atualmente, chegar na Lua é uma questão mais de exploração, um pontapé inicial para futuramente, quem sabe, chegar até Marte, visto que é mais fácil a gente lançar um foguete da Lua, que não tem atmosfera para interferir no lançamento, e também uma gravidade mais baixa, né? Então, a gente consegue ter uma maior facilidade, assim como recursos. Então, a Lua tem, nos seus polos, né, a gente imagina que ela tem água no estado sólido e também hélio 3. Hélio 3, que é um combustível para fusão, para produção de energia muito, muito concentrada, né? A gente consegue pegar hélio 3 e extrair muita energia a partir dele. Então, essa é uma também das pretensões para chegar até a Lua nesse momento. Então, questão de chegar até lá para que a gente tenha essa inovação tecnológica de conhecer a Lua, estudar a água, estudar a formação da Lua, explorar esses recursos que estão lá presentes e futuramente, quem sabe, ir para Marte, tendo lá um ponto de partida, tendo uma base fixa na Lua. Essa é a ideia inicial. Você acredita que a Artemis 3, que está sendo programada para chegar em 2027, ela vai ser lançada no ano que vem, ela já vai conseguir, diante do que a gente está vendo aí acontecer, a missão está inclusive saindo até adiantar algum tempo aí, estamos vendo aí, ó, essa lua que você está vendo é a nave chegando perto, a Artemis 2, você acha que a Artemis 3 vai conseguir pousar tranquilamente? Esse processo que a gente está vendo vai de fato evoluir para que a gente consiga, como você trouxe aí,
até mesmo fazer, né, ter uma colônia ali na Lua, poder fazer esse lançamento para Marte? Perfeito. Bom, a gente tem que entender que em projetos aeroespaciais, no geral, seja uma viagem à Lua, até no caso da gente, que faz foguetes de menor escala, ocorrem imprevistos. Então, atrasos, problemas na missão, no projeto, são comuns. Não é algo tão incomum esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, está previsto, né, o lançamento da Artemis 3 para 2027. Falam de 2028 também. Mas se fosse para dar algum palpite meu, eu diria que ainda vai atrasar um pouquinho. Eu diria que talvez sairia aí para 2029, 2030, assim como teve alguns atrasos ao longo de todo o projeto Artemis, né? E eu imagino que ainda tem alguns atrasos, mas uma vez que a gente consiga chegar, né, até uma data definida, imagino que consigam iniciar o pontapé, que é pousar na Lua, fazer todo o percurso um pouco parecido com o que fizeram no projeto Apollo, de pousar, ficar um tempo e voltar para a Terra, e então iniciar a partir, com auxílio, né, de outras empresas como a Blue Origin, a SpaceX, com os foguetes e módulos que eles estão desenvolvendo em conjunto com a NASA, a partir disso montar uma base fixa na Lua futuramente, a longo prazo, né? Então, se fosse para dar algum palpite, eu diria que ainda vai demorar um pouquinho. Mas a gente pode ver a curto, médio prazo, vamos dizer assim. Luiz, tem muita gente aqui na live questionando qual a importância de fazer uma missão que saia do mundo, sair da Terra, um foguete. E eu acho que assim, você que trabalha com isso, deve ser um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo interessante de ouvir esse questionamento. Eu queria que você pudesse responder para a nossa audiência por que é importante que o homem saia da Terra e explore o espaço e quais são as vantagens que são trazidas quando a gente tem experiências como essa, porque, como a gente sabe, tecnologia é o que não falta, né? Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode falar do porquê que a exploração espacial é relevante e é uma coisa que deve ser incentivada é que boa parte da tecnologia que a gente tem hoje, ela tem uma dependência direta ou indireta do setor aeroespacial. Então, satélites, por exemplo, o seu Waze não existiria se não tivesse satélites que foram lançados em órbita para que a gente conseguisse ter a nossa localização em tempo real. Então, esse é um exemplo direto do porquê que é importante que a gente tenha esse tipo de investimento. Além disso, também existe um ponto de que a ciência, ela não é um investimento que muitas vezes dá um retorno direto ou imediato. Então, muitas vezes a gente tem uma pesquisa que tem o foco em trabalhar com uma área específica e acaba tendo outra aplicação em outra área. Então, existem muitas tecnologias que foram desenvolvidas para a exploração espacial, mas que são aplicadas na medicina, na aviação, no nosso cotidiano de hoje. Então, existem muitas coisas que foram feitas para o programa Apollo, para a exploração espacial, todos os programas das missões espaciais que a gente teve desde então, e que tiveram retorno à sociedade de alguma forma. Então, a ideia é que a gente está incentivando a ciência e gerando algum tipo de incentivo, né, algum tipo de retorno positivo para a sociedade de um jeito ou de outro. E também pela curiosidade da gente conseguir explorar o espaço, ter noção do que tem na Lua, conhecer Marte melhor, que são coisas que nos ajudam a entender melhor sobre o nosso planeta também. Então, se a gente entende como é o processo, como foi o processo de formação de Marte, como que foi, a gente pressupõe, né, imagina-se que havia água no estado líquido em Marte há muito tempo atrás, e se a gente entende como que foi esse processo para que Marte hoje não tenha mais água, tenha no estado sólido, nos polos, e toda essa morfologia, essa geologia da Lua, de Marte, também ajuda que a gente compreenda melhor o nosso próprio planeta, né? Também, outro motivo, né, se a gente for falar, um dos motivos que geralmente o pessoal divulga na mídia, empresas privadas da SpaceX geralmente fala, é a ideia de a humanidade ser uma espécie interplanetária, né, que tem presença em planetas diferentes para que aumente as nossas probabilidades de sobrevivência.
Na minha visão, essa não é a mais relevante, né, das importâncias, mas de fato também é outro motivo do porquê que é importante a gente explorar o espaço, investir em foguete, investir em satélite e acompanhar esse momento que a gente está vendo hoje, né? Então, com certeza, essa tecnologia que foi desenvolvida na Artemis para a cápsula Orion, para o módulo de serviço europeu, vai ser revertida para a sociedade, que é importante de alguma forma. A gente está aí vendo uma missão tripulada da NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, mas temos também a participação de um astronauta canadense. Mas eu queria que você falasse um pouco mais como é que está essa indústria de viagens interplanetárias ou mesmo de saída da Terra aqui no Brasil, já que você está participando disso ativamente com esses projetos. Em que ponto o Brasil está nessa corrida espacial, se a gente pode dizer isso? Perfeito. Bom, o Brasil teve um certo investimento no passado em pesquisa espacial com os projetos do veículo lançador de satélites, né, o VLS, e os veículos de sondagem e tal. E a gente sabe hoje, né, bem famoso, o acidente que ocorreu em 2003 com o lançamento pouco antes do lançamento do VLS, que era o foguete projetado, o foguete brasileiro, né, projetado para transportar satélites até a órbita do planeta, até a órbita baixa. Então, no passado existia esse investimento, principalmente por parte, né, do governo, da Agência Espacial Brasileira, e hoje a gente vê que o mercado, o contexto é um pouco mais diferente. Então, a gente tem empresas privadas que trabalham dentro aqui do Brasil para esse tipo de missão. Por exemplo, bem recentemente, né, em novembro, dezembro do ano passado, ocorreu o lançamento da InSpace do Rambit Nano, né? A empresa é a InSpace, que é uma empresa sul-coreana que usa o centro de lançamento de Alcântara para a operação dos seus foguetes. Então, a gente meio que tem uma base de lançamento, que é a base de lançamento de Alcântara, que é no Maranhão, próximo ali de São Luís. E essa base ela tem toda a infraestrutura para suportar esse tipo de operação. Então, o que o governo fez, o que o Brasil fez é ceder esse tipo de espaço para outras empresas, para que empresas venham até aqui lançar os seus foguetes e, de alguma forma, investir no mercado nacional. Então, se a empresa está trabalhando aqui dentro, a gente tem pessoas que estão envolvidas nessa operação, brasileiros que estão envolvidos, gera economia local e, de alguma forma, vai gerar também um retorno positivo para o setor aeroespacial do país. E então aconteceu nesse ano, né, o lançamento do foguete do Rambit Nano, que infelizmente não foi bem sucedido, ele acabou explodindo logo um pouco depois do lançamento, por alguns problemas. Eu não lembro bem qual foi o problema que aconteceu, foi um vazamento em alguma situação, em alguma parte específica do fornecimento de hélio, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas a ideia é que a gente continue, faz parte, como eu falei, em setor aeroespacial é comum que coisas deem errado. Então, futuramente a gente espera que ocorram outros lançamentos e outras empresas, mas o principal que a gente tem hoje é a InSpace, que trabalha no centro de Alcântara, né, fazendo esse tipo de operação. E, como eu falei, existe também competições universitárias. A LASC, que é a Latin American Space Challenge, a competição latino-americana de foguetes, ela ocorre no Brasil. Então, ela ocorre no estado de São Paulo e ela é feita, né, ela é coordenada por uma empresa chamada Pion Labs, que coordena essa competição desde 2019. E também é uma coisa importante porque gera engajamento de estudantes que têm interesse por essa área aeroespacial para que futuramente venham ingressar nessa área no país e tenham esse desenvolvimento aqui dentro. Luiz, muito obrigado por tua participação aqui. Eu sei que você, como a gente, também está emocionado de ver esse pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, como disse o Armstrong quando pisou na Lua a primeira vez. E a gente vai continuar aqui. Qualquer novidade que você queira introduzir aqui, pode falar com a gente. Beleza, muito obrigado. Boa tarde aí. Valeu. Vou trazer só algumas informações.